Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte desta semana. O tema de hoje é intolerância no esporte. E aqui com a gente o professor Dr. Odilon. Tudo bom, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, como analisar o comportamento intolerante de um modo geral? Magali, no esporte nós temos uma disputa, uma competição em geral. Isso está na natureza do esporte. Você tem ou uma pessoa de um lado e outra de outro, ou um time de um lado, um time de outro, disputando o mesmo objetivo. É natural, dentro de certo limite, que nós tenhamos uma espécie de dificuldade de aceitar a forma como o outro está executando a prática ou está vencendo. Saber perder, como se fala no jargão, né? Saber perder não é uma coisa fácil. Então, a intolerância pode aparecer como um recurso de mecanismo de defesa do ego. O que eu quero dizer com isso? Um modo de você preservar a ideia que você tem constituída de você mesmo, que é uma ideia positiva, uma ideia boa, que faz com que você acredite que você perdeu. Você está perdendo, você não está levando vantagem em relação àquele oponente, não por problemas seus, tá? Mas por alguma forma de má conduta dessa outra pessoa, desse outro time. Tá? Com isso, você pode não tolerar essa forma de conduta, ser contra, e é evidente aqui que eu não estou dizendo de uma situação em que literalmente o outro time ou a outra pessoa esteja agindo de forma inadequada, né? Eu estou falando de diferenças sutis que aparecem na competição, mas que podem estar influenciando no resultado final e que pode ser lido por aquele que está perdendo como um modo não tão adequado. E dessa maneira agir com intolerância. Eu estou indo na base da intolerância, tá, Magali? Tá. Não estou falando, claro, de um preconceito evidente, assim, escrachado. Não é disso que nós estamos falando nesse momento. Estou tentando fazer um percurso filosófico e até psicanalítico de como que há uma tendência da gente não tolerar aquilo que fere o meu ego. Sim. Professor, foi levantado recentemente um movimento para acabar com o ódio no futebol. Afinal, está cada vez mais frequente cenas de agressão dentro e fora de campo. O professor acha possível acabar com o ódio no esporte? Olha, se fosse possível acabar com o ódio no esporte, seria possível acabar com o ódio, de uma maneira geral, né? Seria possível acabar com o amor, ou com a saudade, ou com qualquer outro sentimento dessa natureza. Não, o ódio faz parte da nossa circulação de afetos. Isso é natural, vamos dizer assim. Existem certas medidas de tolerância, vamos chamar assim, já que o tema é justamente intolerância, né? O ódio, ele é tolerável até um certo ponto. Eu posso estar jogando videogame e morrer de ódio que eu perdi por uma bobagem num determinado momento e falar, nossa, que ódio e tal. E bater com a mão na mesa ou fazer alguma coisa razoavelmente compreensível ou que não cause grandes danos, né? De fato, o ódio começa a ser incômodo quando ele provoca danos além do esperado. Então, não acho possível que todo e qualquer tipo de ódio seja banido, mas essa campanha ou esse modo de colocar as coisas está, de certa forma, dizendo que essa expressão de ódio alcançou certos danos que a gente não quer mais tolerar, não quer mais compactuar. Sim, recentemente o Corinthians, você falou de campanha, o time de futebol aqui do estado de São Paulo, ficou incomunicável, nas redes sociais, com a imprensa, e eles depois deram uma coletiva falando que era uma forma de protesto. É esse o caminho? Veja, o Corinthians encontrou um modo de se expressar diante dos episódios que o estavam incomodando. Porém, essa situação ela é um pouco assim desafiadora, né? Ela é um pouco polêmica. Ao não se comunicar,
por conta desse episódio, ele produziu uma forma de comunicação. É inescapável disso. Ficou conhecido o silêncio do Corinthians. Isso é uma expressão de uma comunicação. Então, hoje em dia, Magali, nessa época, sobretudo do que a gente primeiro chamou de sociedade do espetáculo, com Guy Debord, depois sociedade da informação, e hoje se reconhece como sociedade da influência, a circulação de informações e essa comunicação, ainda que silenciosa ou não, ela é inevitável. Ela está muito presente, ela é muito rápida e ela não tem mais protagonistas e antagonistas tão sólidos, tão estáveis como a gente tinha antigamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se antes nós tínhamos o Corinthians ou um time de futebol se expressando de uma determinada maneira, a imprensa repercutindo essa expressão. Hoje isso é completamente pulverizado nas mídias sociais. Cada pessoa que tem um blog, que tem um Instagram, que tem um meio de comunicação emite uma opinião. Essas opiniões circulam, né? E ela vai inclusive mudando muito rapidamente. Se o Corinthians percebesse que essa forma que ele escolheu de protesto para seguir nesse caminho, essa forma de protesto escolhida não tivesse sido bem recebida, eles recuariam, evidentemente. Tudo é muito dinâmico nesse plano da comunicação. E no plano da intolerância também. Há certas coisas que podem parecer tolerantes num determinado momento, a partir de um próximo gesto, ela se torna intolerante. Tem uma coisa da fisiologia, Magali, que me ajuda a pensar a filosofia. Olha que interessante, alguns processos alérgicos que a gente tem no corpo mesmo, eles são assim, você pode usar um determinado produto, um creme, um desodorante, etc., e ele não te fazer mal num primeiro momento. Você vai usando, chega num ponto em que aí você tem uma reação alérgica. O corpo meio que acumula aquela substância até o ponto de não tolerar mais. Agora, o grande detalhe a partir daquele ponto, você é alérgico àquilo, você não tolera mais. Sim, sim. Isso também acontece nas dinâmicas sociais. A coisa vai indo até um ponto que se torna intolerante, se torna impossível tolerar. Isso eu estou trazendo agora a questão da tolerância e intolerância para um outro campo, né? Não para o discurso de ódio, mas para aqueles comportamentos que a gente não quer mais ver serem repetidos. Muito obrigada, professora Odilon, por sempre estar aqui participando com a gente. É um prazer, eu que agradeço. Bom, e no último bloco nós vamos entrevistar o professor Dr. Sérgio Cettani Giglio, que é pesquisador na área do futebol. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte e agora nós temos a participação deste grande professor que fez a graduação e o mestrado em Educação Física na Unicamp e o doutorado na USP. E é pesquisador e professor na Unicamp. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, quando a gente pensa na história do esporte, já existia essa relação com a intolerância? Olha, essa pergunta é bastante ampla, né? Imagino que a gente possa encontrar, em certos momentos, essa relação de um modo mais evidente, né? Em outros momentos, ela fica um pouco mais oculta, né? Mas é muito difícil, nessa linha do tempo, encontrar, de fato, esse aqui é o início, né? Esse aqui é o momento tem um momento de inflexão que tudo passa a acontecer de um outro jeito, né? Claro que existem, nessa perspectiva, alguns movimentos de rupturas que vão questionar vão pensar as instituições esportivas, as federações, e aí, nesse sentido, pode ter havido algum tipo de retaliação, de intolerância em relação às pessoas que fugiam à norma do que se esperava naquele momento, né? Então, teria que, talvez, pegar um pouco uma lupa para fazer um olhar nessa linha do tempo um pouco mais detida, né, para identificar essas questões. Em que momento a rivalidade vira intolerância? Dá para identificar isso e como encontrar uma maneira de mudar essa realidade? Esse acho que é o grande desafio, né, não só do futebol, mas da sociedade como um todo, né? Porque a gente
tem vivido tempos de muita intolerância, né? E a intolerância, ela acaba gerando uma perspectiva que o outro deve ser eliminado. Então, quando as pessoas operam nessa chave, não tem muito ali o que ser feito, porque essa rivalidade se tornou intolerância, ou seja, a gente tem que matar o outro, né? E isso é inadmissível em qualquer situação. Até porque, quando a gente pensa a chave das rivalidades, e aí olhando mais para o futebol, elas são sempre duplas, né? É um time com o outro, é sempre nessa relação. E se você tirar um desses times, falar assim, ó, esse time aqui, o time A, que é rival do time B, o time A desapareceu, né? Ele deixou de existir enquanto clube, fechou suas portas, muito provavelmente o time B vai sofrer as consequências, porque a própria construção da sua identidade, ela se dá em relação ao outro, né? Você precisa do outro para se afirmar, né, como um clube. Vamos lá, o clube da cidade de São Paulo, o melhor clube é esse. Mas quando você fala esse, é em relação aos outros clubes da própria cidade. Não, é em relação a uma questão nacional. Então, você pode identificar outras rivalidades um pouco mais distantes geograficamente. Mas as rivalidades mais potentes são aquelas mais próximas, né? Porque elas fazem parte do cotidiano das cidades, né? Elas estão ali colocadas no dia a dia. Basta alguém estar com a camisa que ela vai ter um dia diferente se ela tiver como outra camisa qualquer. Então, acho que o grande ponto é esse, quando você identifica que você precisa eliminar esse outro, e aí a gente acompanha de maneira recorrente brigas e tem como saldo mortos, né, pessoas que morrem. Isso é lamentável em todos os aspectos. E o grande ponto é isso. Os próprios clubes, de algum modo, fomentam essa ideia, né, de a gente vai detonar o outro clube, não sei o quê, e cria um clima quase bélico ali, né? E acho que não faz muito tempo teve alguma campanha, o adversário não é inimigo, né? Vamos fazer uma questão da rivalidade. O grande problema disso tudo é que são, geralmente, ações muito pontuais e que não conectam de fato todos os clubes nessas ações. Elas são muito mais marketing, diria, né? E que elas desaparecem muito rápido, né? A gente nem percebe, já sumiram, essa campanha não está mais, e não temos, por exemplo, um relatório dos resultados da campanha, o que foi alcançado com ela, o que foi modificado, o que foi alterado internamente na estrutura, seja do clube, seja da federação, da confederação, porque essas ações de marketing, muitas vezes, elas só têm uma relação elas partem de dentro e vão para fora nesse sentido, mas o que ela reverbera de fato dentro, né? Parece que ela sempre quer só ter uma ação de mudança no que é externo ao clube, mas precisaria alterar de fato o que é interno, porque é esse dia a dia do clube que pode fazer essa diferença do ponto de vista de uma mudança na forma de se comunicar com o adversário, na forma como você lida com a própria rivalidade, né? Então, acho que passa por aí. Quando a gente pensa nessa relação da torcida com o time, essa cobrança que muitas vezes vem junto com a agressão física, é como se a torcida se sentisse no direito, já que ela foi colocada sempre como o 12º jogador? Isso, acho que a gente precisa também analisar sempre de um modo mais ali na questão específica, né? Então, que torcida que a gente está falando, de que clube, como foram as ações feitas, né? É óbvio que talvez hoje dê uma impressão que isso está muito mais evidente do que acontecia no passado, né? Mas no passado era muito mais difícil você ter, melhor, nem existia, né? Até há pouco tempo, um celular, né? Então, quando a gente volta aí 30 anos no tempo, a gente está falando de um mundo que não tem o celular e não tem o registro mais imediato do que quer que seja. E as torcidas, enquanto um ato também político, elas vão ao campo não só para torcer, mas também para cobrar aquilo que elas entendem que seja o desempenho, né? É óbvio que nenhuma torcida quer que o seu time perca, né? E aí que ela precisa saber lidar também com esse momento.
mas ela é parte de uma conjuntura muito mais complexa, porque essas torcidas possuem relações com os dirigentes daqueles clubes, e aí, de alguma maneira, eu acho que o debate ele tem que ser mais amplo em relação à violência. É óbvio que qualquer tipo de violência deve ser condenado, né? Mas não pode retirar da torcida a possibilidade de fazer a crítica, né? De fazer ali a sua pressão. Até porque, Magali, a própria estrutura do futebol ela é baseada numa relação de pressão, né? Esses clubes, eles possuem treinadores que pressionam a arbitragem o tempo todo durante o jogo, né? E o que isso reverbera lá na arquibancada, né? Então, se a gente só olhar para um lugar, a gente vai fazer uma análise muito enviesada e vai produzir aí, talvez, agora achamos o culpado disso tudo, né? E a gente precisa olhar essa conjuntura que faz com que essas pessoas vão lá, né, fazer essas cobranças e entender não só aquela fotografia daquele momento, mas o que é o dia a dia. Provavelmente essas torcidas estão lá, né, também apoiando, elas apoiam o treino desses clubes, elas têm uma ação efetiva, né? Claro, ameaçar alguém de morte, bater em alguém, né, depredar o clube, ou o que quer que seja ali, não pode acontecer de jeito nenhum, porque há um limite dessa relação de cobrança, né? Mas a gente precisa entender como que ela vem sendo construída nos últimos anos, né? E discutir também outras violências. O próprio valor do ingresso é uma violência simbólica ali que aparta muita gente, e eu não vi nenhum clube falando, nós vamos agora deixar né, de postar o que seja porque os ingressos estão caros, né? Não fizeram isso. Então, de novo, é olhar a violência nas suas múltiplas formas para entender isso. E aí o grande ponto é os clubes olharem para dentro, né, e não só olharem para fora. O que eles têm de suporte para entender também a própria questão da violência, né? O que eles têm de suporte, de pesquisa para entender a própria torcida. Então, acho que são coisas que ainda faltam nos clubes e diria que elas vão demorar muito a aparecer, né? Então, você fala assim, se tiver alguém lá, um historiador, um antropólogo, um professor de educação física que estuda essas questões, muita gente fala assim, isso aí não deve estar aqui no clube, isso não tem função nenhuma, né? Mas é o trabalho que você teria que fazer de base, de fato, para que aquilo fosse entendido dentro do clube, como que essas questões se manifestam, né? Um trabalho mesmo educativo, em parceria, federação e clubes, né? Não um único clube. Você acredita que a atitude do Corinthians de ficar em silêncio por alguns dias para chamar a atenção para essa situação é mais uma jogada de marketing do que uma ação efetiva? Isso é um ponto interessante, né, Magali? Veja, se você quer... Acho que tem dois aspectos que talvez se aproximem dessa história toda, desse apagão de informações, né? Acabei lendo bastante coisa sobre isso e algumas opiniões vão falar assim, bom, numa era dessa informação é muito complicado você ficar em silêncio para combater os fake news, né, as notícias falsas. Então, diante disso, eu me calo, né, e não vou lá lutar para contar o que de fato aconteceu. Então, esse foi um ponto que eu acabei encontrando das pessoas que se manifestaram, né, e que é interessante dentro dessa estrutura, né. Eu considero que seja muito mais uma ação de marketing, né? Assim, ela atinge o seu objetivo, né? Porque todo mundo falou disso, né? Falou disso, o Corinthians não vai, enfim, criou-se um fato, né? Diante do que aconteceu. Mas o grande ponto, de novo, se é uma ação o Corinthians, não é porque é o Corinthians, mas se fosse o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, qualquer clube que você pensar, se ele tiver uma ação isolada dentro de um contexto em que há a rivalidade posta e que há a disputa para ver quem é o melhor time do Brasil, o melhor time da América do Sul, né? Se você fizer isso sozinho, por uma causa, você atinge só uma pequena parcela desse grupo todo, né, de torcidas. Embora, se você for olhar o número, são milhões de pessoas.
Mas se você juntar todas as outras, dá muito mais do que um clube só. Então, por que o Corinthians não anunciou a saída de todas as redes sociais? Fala assim, o Corinthians não usa mais as redes sociais, porque nas redes sociais tem aí a publicação de fake news, o ódio lá não está sendo combatido e a gente não compactua com isso. Ele não rompe com isso. Ele romper com isso significa perder ali milhões e milhões de pessoas e provavelmente o que o Corinthians também ganha em termos de monetização com as próprias redes sociais, né? Estamos usando o exemplo do Corinthians, mas ele vale para qualquer outro, né? Então, acho que esse é o ponto. Se ele quer romper, ele sai de tudo. Se você quer acessar notícias do Corinthians, acesse o nosso site. Não temos mais Facebook, Instagram, TikTok e mais alguma rede social que deve ter surgido desde que iniciamos a conversa aqui, Magali. Então, é isso, ele não rompe com isso. E tampouco traz todos os clubes, né? Poderia ter sido o clássico do silêncio, não? O derby lá, Palmeiras e Corinthians, se fosse uma ação junto com o Palmeiras, provavelmente seria mais efetiva. Ninguém vai dar aqui, porque a gente está numa condição de uma panela de pressão e, em algum momento, alguém vai ter danos físicos aí nessa, né, para além dos morais que já estão acontecendo. Então, eu acho que é isso, é sempre uma ação isolada, é uma ação que gerou mais feed, né? Gerou mais informação do próprio Corinthians, por que o Corinthians não vai falar, ninguém vai falar, por acaso ele perdeu, o próprio presidente do clube fala que se tivesse vencido, não falaria, né? Mas escolheu também estrategicamente, né? O momento que era um clássico contra o Palmeiras, porque sabia que ficar em silêncio no clássico é mais visibilidade do que jogar contra o time do professor Sérgio, né? Então, é isso. O ponto é que não tem nenhuma ação ali que não seja pensada. Não é que deu a louca no... eu hoje acordei, a solução para isso é ficar em silêncio, né? E por que por tantos dias, né? Por que não fica em silêncio até o final do campeonato? Se é para gerar impacto, né? Então, a minha questão maior é essa, né? Se for uma ação isolada, né, vai ser mais uma entre tantas outras, e aí sim a gente vai pegá-la, né, Magali, daqui a um tempo, e de fato, a gente guardou essa ação como uma ação do marketing, e que não teve nada além de uma mera repercussão, e ela não foi na raiz do problema. Deu uma certa visibilidade, mas talvez até a próxima derrota, vai ter gente lá mandando nas redes sociais dos jogadores, né? Vai mandar suas ameaças, porque também não se combate isso nessas próprias redes sociais. Então, veja, a conjuntura ela é muito maior, né? Mas para você dar um passo que muda tudo, precisa muito mais coragem do que foi feito agora. A gente pode estar enganado, pode ter sido a primeira ação entre tantas outras, mas aí só o tempo vai poder nos dizer. Muito obrigada pela entrevista e espero recebê-lo em breve. Eu que agradeço. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa e até o próximo. Tchau, tchau.